Ainda não será para esse confronto contra o Racing pela Sul-Americana que Rodrigo Garro estará de volta, mas há uma perspectiva de que ele possa retornar em breve. E eu falo em breve porque, sei lá, né, muita gente falou que ele poderia voltar só depois do Mundial. Ele vai voltar antes. A tendência é que no começo de junho. A gente já está em meados de maio. Então a tendência é que em 2 a 3 semanas o Rodrigo Garro esteja de volta. Por que eu estou te atualizando sobre isso? Porque ele já treinou no campo semana passada, fazendo uma espécie de transição do departamento médico para o departamento físico, acompanhado por fisioterapeutas, vai para o campo, solta a musculatura e aí começa a trabalhar com bola de uma forma individual. Isso ainda está acontecendo. Agora, a tendência é que até o final desta semana o Rodrigo Garro participe de treinamentos com parte do grupo. Por que parte do grupo? Porque tem um confronto na quinta-feira, então às vezes os titulares não treinam o tempo inteiro, né, fazem regenerativos. Se esse treinamento for na sexta-feira, provavelmente os titulares estarão na academia e tal. Então a tendência é que em treinos parciais o Rodrigo Garro até o final da semana consiga trabalhar com o grupo. Semana que vem há uma expectativa de que ele consiga trabalhar com o elenco, com bola, para ir já soltando, e aí dentro dessa atividade a gente tem ali uns 10 dias, uma semana, 10 dias do Rodrigo Garro trabalhando inteiramente para estar à disposição e aí ser relacionado, entrar alguns minutos, aquela coisa toda. Já falamos também que é importante que ele retorne antes do Mundial, depois dessa lesão da tendinopatia patelar, né? Ele jogou a final do Paulista no sacrifício, com medicamento, aquela coisa toda, e depois parou para cuidar disso, chegou até a ir para a Espanha, voltar. E nesse momento ele tá para retornar, mas há todo um cuidado, né? Para que, enfim, falamos sobre isso também, né? Que ele resolva a situação antes de um regresso antecipado, de daqui a pouco antecipar uma situação. Não, ele tem que ficar bem. Eu sei que o Corinthians está precisando dele, jogador que foi muito importante no ano passado, mas não adianta nada, né? Ele chegar e não conseguir estar na plenitude da sua forma física e daqui a pouco nem clínica, né? Então, assim, a tendência é que o Rodrigo Garro retorne antes do Mundial. E por que eu ia confirmar, né, referir que é importante? Porque esse retorno, ele provavelmente vai dar... ele vai precisar de alguns jogos e de descanso, um jogo para daqui a pouco para medir se o músculo tá bem. E aí quando eu falo músculo, né, porque quando você trata uma situação, essa situação ela tá com um pouco mais de cuidado, a tua tendência é forçar um pouco a outra perna, forçar um pouco o músculo, ele ficou muito tempo sem a intensidade de um jogo. Então tudo isso é natural que depois de 2, 3 partidas ele comece a sentir. Se ele retorna depois do Mundial, ele naturalmente ia desfalcar o Corinthians no meio da temporada e das fases mais quentes do ano, né? Então nesse momento, se ele sente um pouco, né, esse desgaste antes da parada, né, tem mais 4 jogos aí para acontecer, ele vai ter essa pausa de um mês para poder descansar, treinar com o restante do elenco, a preparação física que agora responde a um novo comando técnico, alinhar fisicamente todos os atletas, todo o elenco, para que o retorno seja muito melhor a partir do mês de julho. Então, Rodrigo Garro está voltando, gente, mas ainda paciência, a tendência é que seja no dia 1º de junho contra o Vitória, se eu não me engano, esse jogo. Tô com a tabela aqui do Brasileiro. Vamos lá, vamos para o dia 1º de junho, que é justamente essa partida diante do Vitória, um domingo, 6h30 da tarde na Neoquímica Arena. Tendência que o Rodrigo Garro retorne nessa partida. Estou falando da 11ª rodada. É justamente um jogo, 2 jogos antes da parada, né? Seria esse, depois o Corinthians fecharia a pausa, né, no dia 12, dia dos namorados, numa quinta-feira, 8 da noite, na Arena do Grêmio, contra o Grêmio. Fecharia, né, essa primeira parte do Campeonato Brasileiro, retornando apenas no dia 13 de julho contra o Bragantino. Então, tendência é que contra Vitória e Grêmio o Garro esteja à disposição. Vamos ver o que acontece. Eu queria falar com vocês também sobre os problemas do Dorival. Por que eu estou dizendo que o Dorival está enfrentando mais problemas do que eu imaginava nesse começo? Porque ele não está conseguindo repetir uma equipe. E quando eu falo conseguindo, tá sendo por uma escolha dele de entender o elenco que ele tem, de rodar um pouco os jogadores que ele tem e tudo mais, mas assim, me parece claro que por uma necessidade física também. E tem alguns jogadores que estão sentindo o desgaste da temporada. Eu sei, a gente está no começo, a gente está em maio
A gente está na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como pode isso? Mas é só você olhar para o lado e perceber que todos os times estão sofrendo com isso. Mas o Palmeiras menos. O Palmeiras foi o time que mais abriu mão dos seus titulares durante o Campeonato Paulista. E o Abel foi duramente criticado por isso. Mas ele fez uma escolha. Mesmo assim, chegou na final, perdeu o Paulista, mas essa escolha ela visava ter um elenco mais robusto a partir de agora, tá? E ele vai ter um Mundial. Então o Palmeiras não vai ter a pausa. Entre os paulistas é o único que não vai ter. Além dele, né, o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo também. Eles não terão a pausa que outras equipes terão. Agora, se você olhar o Inter, o São Paulo, o Cruzeiro, muitas equipes estão sofrendo com o desgaste físico dos atletas mesmo em maio. Muitos esticaram a corda no estadual, com reflexos agora. E o Corinthians não é diferente. Então, assim, o Dorival chegou e ele tá mesclando. Ele tá tipo assim, não vou botar esse cara aqui 2 jogos, vou fazer o controle de carga, aquela coisa toda. Mas, assim, confesso para vocês que isso tem trazido efeitos mais negativos do que positivos. Claro que são apenas 4 jogos aí do Dorival, tá, gente? Tô analisando bem pontualmente, bem o momento que tá acontecendo. Por quê? Porque quando você preserva, o que você espera que aconteça no jogo seguinte? Que você ponha os titulares e eles entrem com o gasto total. Isso aconteceu até quando ele faz isso diante do Novo Horizontino e na sequência tem o Inter. Deu para ver que os titulares ali, até porque tem um agravante aí, né? O Inter teve um jogador a menos no começo do segundo tempo. Então, natural que o Corinthians se colocasse, se impusesse no jogo como aconteceu. Mas beleza. De qualquer forma, esse foi um exemplo positivo. Agora, nos demais, ele tá rodando o elenco e você não vê esse ímpeto físico de um jogador que daqui a pouco foi preservado e volta. Posso citar aqui o Angileri, posso citar o Carrilho, jogadores que são preservados e quando recebem a oportunidade de novo não estão tendo aquele gasto todo que eu imaginaria que teriam. Beleza. O outro fato, o Dorival não montou um time, não definiu um time ainda. E eu sei que é cedo, eu sei que ele está começando, mas o Corinthians hoje não tem uma escalação que a gente saiba qual é o time do Dorival. E qual é o problema disso? O problema disso é que você não dá sequência, você não cria casca de time. É muito cedo para a gente imaginar que todo jogador que vai entrar vai responder a um processo, a um padrão, sendo que esse padrão ele sequer foi estabelecido com uma escalação apenas. Então, quando você roda demais, tem o ponto positivo, que você abre o elenco, que você tem repertório de sistemas táticos. Eu falei sobre isso recentemente. Não quero ser incoerente aqui, mas agora, nesse momento, tá me parecendo assim, caramba, e aí? Ele vai fazer o Maicon de primeiro homem mesmo, e o Ranieri vai jogar como um segundo, e o Memphis vai ser meia ou vai ser atacante? Vai ser atacante, beleza. E esse meia vai ser o Coronado? Vai ser o Bidon, enquanto o Garro não volta. Então ele mesclou demais. Ele mesclou demais e não definiu um time. E aí tem um reflexo também que não é do Dorival, não é culpa do Dorival. E gente, só tô pontuando aqui, tá? Nenhum problema que o Dorival tá chegando agora. E ele, provavelmente, por uma questão física, tá tendo que fazer isso. Eu tô analisando o efeito prático dessa coisa, né? Cara, você tá rodando demais e você não define um time. E até quando isso vai acontecer? Até a parada? Mais 4 jogos assim? Aí você está arriscando muitas vezes uma condição de tabela. E falando em tabela, é assustador se você olha a campanha do Corinthians em termos de gols sofridos. É assustador. Em 8 jogos, é isso? 8 jogos, o Corinthians tomou 14 gols. São 14 gols sofridos. São 11 marcados, mas são 14 sofridos. O saldo é de -3, portanto. E o detalhe, o Corinthians tem a 2ª pior defesa do campeonato. Ele só está atrás do Juventude. E iguala em gols sofridos com o Sport Clube do Recife, que é o lanterna, o pior time da competição. O Corinthians sofreu o mesmo número de gols que o pior time da competição, 14 gols. E é a 2ª pior defesa, só perde para o Juventude, que tomou uma goleada de 6, tomou um 6-0 e um 5-0, né?
O Juventude era para estar pelo menos, sei lá, uns 12 também tomados, mas aí tomou uns 6 do Flamengo e 5 do Fortaleza. E por isso está com 20 gols sofridos. É a pior defesa disparada. Agora, o Corinthians tomou 14. O Sport tomou 14. Então aquela ideia do Dorival chegar, arrumar a casa, resolver de trás para frente, fechar a casinha, não está funcionando. Não está funcionando. Aquela ideia que a gente falava de, cara, tem que ser o problema tático, porque não é possível. Joga o Félix, joga o André Ramalho, joga o Kaká, joga o Tchoca, joga... O Tchoca menos, né? Joga o Gustavo Henrique, todo mundo vaza. Então o problema não é só individual. Veio o Dorival e continuou da mesma maneira. E os caras continuaram fazendo pichotadas e tal. Então assim, eu sei que ele chegou agora, mas eu preciso dizer que até agora não resolveu essa parte defensiva. É algo que o Dorival precisa resolver com urgência. E aí vem a boa notícia, que eu só falei coisa ruim até agora, né? Vem a boa notícia do vídeo. É uma semana que ela pode marcar justamente uma virada desse começo de trabalho do Dorival. A gente está falando de 2 jogos, um pela Sul-Americana contra o Racing, quinta-feira, fora de casa, que mantém, ou manteria, né, o Corinthians vivo, caso venha uma vitória. E no domingo, o clássico diante do Santos na Neoquímica Arena. O Santos terminou a rodada agora, nessa segunda-feira, empatando em casa, ou como mandante, né? O jogo foi no Allianz Parque, diante do Ceará em 0-0. Somou apenas um pontinho e o Santos está lá, na vice-lanterna, com 5 pontos ganhos apenas em 8 jogos disputados. É uma campanha horrorosa do Santos. O Santos tem um saldo de -3 também, tomou 10 gols... aquela coisa toda, fez 7. Então, o Santos está numa campanha péssima, péssima. Tem 2 vitórias, é isso? 5 empates e... 2 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Não, perdão. 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. Meu Deus do céu. Que campanha horrorosa do Santos. E o retrospecto recente desse clássico, Corinthians e Santos na Neoquímica Arena, é amplamente favorável ao Corinthians. A última vez que o Corinthians perdeu lá para o Santos foi em 2022. Vocês vão lembrar? Acho que foi o segundo, terceiro jogo do ano em que o Corinthians perde em casa para o Santos e Silvinho é demitido, depois de ter tido o seu contrato renovado. Ao classificar o Corinthians para a fase de grupos da Libertadores, né, no ano anterior, vira o ano, o Corinthians perde em casa, acho que de virada até para o Santos, e aí o Duílio demite o técnico Silvinho naquela oportunidade, a torcida xingou o Silvinho, estava sem paciência, perdeu para o Santos em casa, já era. Mas assim, foram 21 jogos na Neoquímica Arena entre as duas equipes, e tem 11 vitórias do Corinthians, e 8 empates, tem 2 derrotas só, na história inteira. Desde da inauguração do estádio. Então é um retrospecto amplamente favorável. E o Santos está nessa draga. Não que o Corinthians esteja muito melhor, mas está melhor, né? O Corinthians pelo menos está 10º colocado, né? O Santos é o 19º. Então assim, a semana tem o Racing no Uruguai, que é o pior time disparado do grupo, que todo mundo ganhou até agora. Inclusive o Corinthians, mesmo sem querer muito, é fora de casa e tudo mais, mas é o jogo para deixar o Corinthians, se quiser, vivo nessa classificação da Sula, seja em primeiro ou pelo menos em segundo. E depois, no domingo, o Santos, que é um adversário em que o Corinthians tem tido uma vantagem nos últimos tempos, e o momento atual indica isso, de que o Corinthians pode confirmar essa vitória. Terminando a semana com 2 vitórias, muda completamente o astral, o objetivo, a empolgação, a expectativa, e aí a gente pode... O Dorival vai começar a respirar um pouco melhor para a gente tentar entender que time ele pode armar na sequência para confirmar essa classificação na Sula e começar a esboçar uma recuperação no Campeonato Brasileiro antes da parada para terminar numa posição confortável. Então a semana pode terminar melhor do que a gente imaginava, mas precisa confirmar. Os 2 adversários, não vou aqui dizer que são fracos, são frágeis, são ruins, não é isso, mas eles são inferiores e estão no momento inferior. Então o Corinthians hoje pode sim pensar em jogar para vencer os 2 jogos, porque mesmo que não queira a Sul-Americana, isso vai dar moral, vai dar confiança. No domingo, mesmo que o Santos esteja nessa situação, é um clássico, vai dar moral, vai dar confiança. Então a semana promete e precisa ser levada a sério para que aí sim o Corinthians consiga tentar resolver os outros problemas, questão da defesa, questão das mudanças malucas do Dorival, esperar pelo Rodrigo Garro que está voltando,
Tudo isso fechando esse pacote do combo desse vídeo para trazer todas as informações para vocês. Valeu? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!